É inadmissível o Guarani passar vergonha na Série C mais feia da história. Salve, salve família bugrina, tudo bem com vocês? Na verdade, mais ou menos, né? Agora o Guarani vai começar a definir o nosso humor da semana, já que na Série C o Guarani jogará uma vez por semana. Então essa semana aí tá tensa para o bugrino. Mas antes de começarmos a falar sobre a estreia na terceira divisão nacional, vou fazer aquele pedido camarada para vocês. Comente, compartilhe, curta e inscreva-se no canal e não deixe de ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma notificação aqui do Versão Bugrina. Combinado? No sábado, 4 de abril de 2026, o Guarani Futebol Clube fez a sua estreia na Série C 2026 contra o Maranhão, no estádio Castelão, em São Luís, e arrancou um empate de 1-1. Após sair atrás do marcador, o Guarani tomou um gol aí no segundo tempo aos 30 minutos, empatamos no final aos 50, após o rebote do pênalti perdido pelo Guilherme Parede. O Herbert conseguiu pegar o rebote e empatou. Não é a estreia que a gente esperava, né? Já é o segundo ano consecutivo que o Guarani estreia contra um time vindo da Série D e não consegue ganhar. No ano passado, no Brinco de Ouro, fizemos a estreia contra o Maringá e perdemos de 3-2, e contra o Maranhão a gente empatou aí na Bacia das Almas. Então essa Série C aí tivemos a estreia do técnico Hélio Cizenando, que já fez algumas alterações no time, mas parece que a apatia ou a vontade de jogar permanece a mesma do Campeonato Paulista, né? Não tivemos aí grandes evoluções. Primeiro tempo, o Guarani até apresentou aí alguns lances de perigo, né, pro goleiro do Maranhão, que estava bem inspirado. Teve o lance logo no começo aí, que o Inayan também estreou aí pela lateral direita, cruzou na área, o Donato de longe cabeceou e exigiu aí um esforço do goleiro, mas também o Guarani sofreu aí alguns lances de perigo onde o Kaique teve que trabalhar. Então o primeiro tempo do Guarani foi bem, um estádio aí meio encharcado, né, por conta da chuva, mas é aquela questão, né, a gente não pode se acomodar novamente com essa questão, né, gramado difícil, gramado pesado, enfim, o gramado estava ruim aí para os dois lados. No segundo tempo o Guarani não teve tanta inspiração, e aí nas poucas oportunidades que o Maranhão chegou, conseguiu fazer o gol num lance pela lateral direita, né, do ataque deles. O jogador adversário ameaçou cruzar e o Carlos Eduardo, homem de confiança do Hélio, que veio do Capivariano, entrou no segundo tempo, meio que foi fazer o bloqueio da jogada, né? Meio que virou deu as costas pro lance, esticou a perna e na caída ele ficou. O atleta do Maranhão avançou, encontrou espaço na linha de fundo, cruzou, Kaique saiu mal e aí no rebote o Maranhão fez o gol. O Guarani deu umas investidas, né, para poder buscar o empate, conseguiu um lance de pênalti após o cruzamento aí do Guilherme Parede, a bola bateu a mão no defensor, pênalti, Guilherme Parede perdeu e no rebote o Herbert garantiu o primeiro ponto. Olha, é aquela coisa que a gente já falou no Paulistão, né? Alto investimento do time, mas resultado no campo não está sendo justificado. Uma das folhas salariais aí mais altas da Série C não pode passar sufoco assim, né? Não pode passar sufoco pro Maranhão, que já tá mal no próprio desempenho do ano. Não pode... E a próxima rodada vai pegar o Volta Redonda, time que foi rebaixado da Série B. Tem time como o Itabaiana também, são os dois próximos adversários do Guarani. Por esses nomes a gente já consegue ver como essa Série C tá feia, né? Não tem clubes muito tradicionais, então aumenta ainda mais a responsabilidade do Guarani fazer um bom desempenho e justificar a folha salarial aos times que caíram da Série B: Amazonas, Ferroviária, Paysandu
e Volta Redonda. Paysandu é o único time aí que tem camisa, né? Tem torcida, pressão em jogar em Belém. Pode ser apontado aí como um dos favoritos para o acesso. Os times que subiram da Série D: Barra, Santa Cruz, Maranhão e a Inter de Limeira. Santa Cruz, que é igual aí ao Paysandu em questões de tradição, peso de camisa e torcida fanática, também pode ser apontado aí se a gente vê a questão camisa como um dos favoritos para o acesso. Mas para o Guarani não adianta mais essa questão de camisa. Camisa não está mais entrando em campo, folha salarial não está ganhando jogos, então está faltando aquele capricho final no ataque, fazer gols, criar jogadas para fazer gols. O Lucas Pezão até apresentou na página dele, no Twitter, que Guarani e penalidades não têm trazido aí bons resultados. No Paulistão, a gente teve 2 cobranças de pênalti, uma perdida contra o Santos e uma convertida contra o Velo Clube. E agora na Série C, o Maranhão, perdida novamente. Na Copa do Brasil, fomos eliminados pelo Castanhal, na cobrança de pênaltis. Então, a gente já não tem vencido os últimos jogos, né? Não vencemos aí contra o Botafogo de Ribeirão, não vencemos contra o Palmeiras, não vencemos contra o Castanhal, que é time aí de Série D. Não vencemos contra o Maranhão, que até então era time de Série D. A situação não tá nada fácil. Próximo domingo, vamos pegar o Volta Redonda em casa, às 18h30, e temos, por obrigação, vencer essa partida. Não podemos nos contentar com outro resultado. E aí, na próxima rodada, o Itabaiana também em casa. Precisamos ganhar esse jogo. E aí sim, aí a gente já consegue enxergar um novo cenário. 3 jogos, 7 pontos. Aí tem uma tranquilidade maior para o time. É isso, né? Tivemos aí novidades na escalação. O Donato retornou, João Paulo no meio, Inayan pelo lado direito, Carlos Eduardo, que conforme até um vídeo que a gente apresentou sobre torcedores de outros times que viram, né, esses atletas jogarem, ele é o que dava aí uma grande expectativa, né? É um garoto aí que arma bem no meio de campo, que tem raça, que é bem na bola parada, mas se demonstrou assim um garoto aí desatento, né? Entrou no segundo tempo, fez uma jogada de defesa aí que não corresponde a um cara que quer uma oportunidade de jogar num time como o Guarani. Então é isso. Primeira impressão é a de decepção pelo resultado. Esse é o começo da nossa Série C. No ano passado também não foi fácil, mas esperamos que neste a gente tenha aí um futuro melhor. É isso aí, galera. Vou fazer aquele pedido, um reforço novamente, de curtir esse vídeo, compartilhar com um amigo e deixa aqui seu comentário. O que você achou do desempenho do time em campo, das alterações que o Hélio fez em relação ao Matheus Costa. E lembrando, né, Matheus Costa é técnico da Inter de Limeira, e a Inter de Limeira perdeu de 2-1 pro Floresta em casa, de virada. E o Farney, que saiu também, né, junto com todo esse grupo, fez a estreia lá no Caxias, que perdeu de 2-1 para o Brusque. A delegação que saiu do Guarani também não teve bons resultados nos novos times da Série C. Mas é isso aí, vamos que vamos. Não deixe de acompanhar a versão Bugrina, porque aqui é muito Guarani.